Bom, eu vou trazer aqui a primeira pauta, retomando notícia da semana passada, que é o indiciamento, mais uma vez, né, de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Agora esse caso que está com a PGR, o UOL traz pra gente, olha só. PGR vai analisar caso de Bolsonaro e Eduardo a partir desta semana. Nesse caso, seria aquela acusação de que os dois estariam articulando sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, com o objetivo de coagir o judiciário e o legislativo e assim tentar beneficiar o pai, né, no caso o Jair. A Polícia Federal fez esse indiciamento, né, do Bolsonaro e do Eduardo por tentativa de obstruir a ação penal da tal da trama golpista, segundo eles chamam. Durante essa investigação, a Polícia Federal encontrou uma minuta, né, um rascunho de pedido de asilo político no celular do ex-presidente, seria um asilo a ser pedido para o Javier Milei na Argentina. E aí ele argumentando que estaria sendo perseguido e tudo mais. O jornal O Globo traz o destaque do que fez a defesa do ex-presidente Bolsonaro. Olha só, defesa de Bolsonaro chama a acusação da Polícia Federal de peça política e vê lawfare e nega asilo na Argentina. Rascunho não é indício de fuga. Esse termo lawfare é o que eles chamam, né, de guerra jurídica, né, guerra usando a lei. A junção dessas duas palavras em inglês seria aí o uso de instrumentos legais para atacar politicamente uma pessoa. Luiz Felipe, como é que você acompanhou aí mais esse indiciamento? Bolsonaro vai colecionando aí problemas jurídicos e o julgamento principal da tal da trama golpista se aproxima provavelmente agora no início de setembro. Boa noite. Sim, muito boa noite. Bom, a leitura que o Eduardo Bolsonaro, que o Paulo Figueiredo e todos aqueles deputados que se levantaram, foram para os Estados Unidos e descreveram qual é o contexto político do Brasil. Qual a postura dele? A postura correta de uma leitura certa com relação ao que é a saída para o Brasil. Eu já mencionei aqui nesse programa várias vezes, institucionalmente você não tem saída, porque você tem aparelhamento da burocracia, dos corporativistas, e você tem os oligarcas que também trabalham contra qualquer um que queira mexer no sistema. Então você tem duas forças majoritárias gigantes, tanto na economia quanto na política, que querem manter o sistema como está. E você tem forças políticas representadas pelo Bolsonaro e família que são antissistema, que querem desmontar esse sistema aí, porque ele, na essência dele, ele é corrupto. A essência do sistema brasileiro é corrupção e socialismo. Isso eu também já falei aqui no Brasil. Então como é que a gente pode ser contra? Se você é antissocialista, se você é anticorrupção, se você entende que temos um sistema completamente fechado, em que institucionalmente não tem saída para a mobilização dos parlamentares, que são a representação legítima da população. Como que você vai esperar que institucionalmente ali vai ter uma saída? Não tem. Temos que ter ou uma intervenção externa, ou seja ela da população brasileira, seja ela de algum país que disse, olha, vocês são um país externa ao sistema, no caso. Exatamente. Então, ou quando o nosso sistema se opõe aos sistemas de outros países, que é o caso aqui. Né? Então, a leitura minha é essa, e eu acho que a leitura dos Bolsonaro é a leitura da população brasileira, a maior parte dela que se mobilizou nos últimos 10 anos é essa também. Então, como dizer que eles estão errados? Não estão errados, estão certos. Eles estão pagando o preço de fazer da coisa certa. Tem um termo em inglês que fala assim, eu falei isso até pro Paulo Figueiredo, vou usar aqui o anglicismo, vou falar em inglês, mas é como eu me lembro do termo. No good deed goes unpunished. Ou seja, nenhuma boa ação é feita sem uma punição. E a punição contra aquele próprio que fez a boa ação. Como eu vejo esse caso, é isso mesmo. Você vê brasileiros fazendo boas ações, querendo tirar o país da tirania de Estado, e você vê o Estado reagindo contra eles. É isso, é uma leitura muito simples política. E do ponto de vista político agora, o que eu acho que o Estado quer é ganhar tempo e ganhar moeda de barganha. Porque eles estão vendo que o comprometimento do Estado norte-americano, do governo Trump, o comprometimento de realmente tornar as Américas uma zona livre de corrupção, narcotráfico, socialismo, ela é bem profunda. É um compromisso bem sério.
E eles estão vendo que como é que eles vão ganhar alguma peça de barganha aí nesse ímpeto, né? Então, essas perseguições que estão agora escalando mais é em função de criar uma moeda política de troca no futuro. É assim que é a minha leitura. Bem, queria saber do Jean Turco, a defesa do Bolsonaro alegou, né, que o objetivo desse indiciamento, desse relatório da Polícia Federal, seria o massacre, a desmoralização, ou seja, é lawfare em curso, que é esse uso aí dos instrumentos legais para você atacar um adversário. Inclusive, teve aquela questão dos vazamentos, né, das conversas entre Bolsonaro e o seu filho, também conversas com o Silas Malafaia, com áudios ali vazados. Como é que você viu essa operação, né, na semana passada, esse indiciamento e também o material que foi vazado para a imprensa? Estamos sem som, o Jean Turco. Acho que deve estar mutado aí o seu microfone. Vamos ver. Melhor? Agora foi. Sim? Pode seguir. Então, boa noite, Renato. Boa noite a todos. Primeiramente, eu também posso falar bastante hoje, tá? Mesmo estando aqui conectado. Bom, sobre a situação, eu diria o seguinte: as últimas novidades são especialmente essa do indiciamento do Eduardo Bolsonaro. Eu diria o seguinte: é o enésimo absurdo. Por quê? Porque a alegação é que ele, por tudo que ele está fazendo nos Estados Unidos, estaria tentando comprometer o processo em curso do pai. E a coação e tentativa de, então, interromper, falsear o processo, etc. Mas veja, ele está simplesmente mostrando o que, segundo ele, e segundo muitos, inclusive, são abusos, ilegalidades e desrespeito de direitos básicos. Então, onde está o problema? Se isso estiver acontecendo, qualquer um tem o total direito, qualquer pessoa, de mostrar isso. Caso tenha um processo em curso, não. Ele não tem que esperar que o processo termine para mostrar isso. Tanto quando se trata de um processo contra ele, tanto quando se trata de processos contra outras pessoas. No caso, sendo inclusive o pai, do ponto de vista familiar, lógico, afetivo, é mais que compreensível. Mas, além disso, do ponto de vista técnico, legal e político, inclusive, não há nada demais. Ele está criticando, está mostrando que, segundo ele, há estes abusos. Eventualmente, que se responda no mérito do que ele fala. O que ele está mostrando, as pessoas, Trump e todo o círculo, a oligarquia ao redor dele, está livre de interpretar e, eventualmente, falar: não, olha, nós acreditamos que esteja tudo dentro da lei, então não vamos escutar o que você está mostrando e não vamos tomar precauções, não vamos tomar nenhuma ação. Mas como o que ele está mostrando são claramente evidentes abusos, então, obviamente, isso tem um respaldo. E aí os Estados Unidos estão tomando algumas ações. Por exemplo, né, para começar, já falamos aqui várias vezes, hoje Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então, este processo, mesmo se tivesse alguma prova, etc., não deveria estar acontecendo lá naquele fórum no STF onde está acontecendo. A desculpa, que já faz anos que se usa, é que existe um artigo, se não é no regimento interno do STF ou algum outro lugar, que fala que tudo que acontecer dentro do STF é de competência, acaba sendo resolvido e decidido pelo STF. Primeiro, só que, qual é o problema? Que este artigo também foi interpretado de uma forma muito extensiva, segundo o qual, então, qualquer crítica ao STF, ou alguns juízes específicos do STF, algumas ações específicas, ou alguns processos específicos, não é a instituição como um todo, é uma instituição que, na verdade, é muito respeitada, que todo mundo gostaria de respeitar mais, gostaria que seja respeitada pelos seus mesmos membros e pela esfera política, etc. Qualquer crítica que tenha neste caso é interpretado como um ataque à democracia, um ataque ao STF, um ataque ao Estado Democrático. E aí é julgado por eles mesmos. Veja, onde está o problema? Não só na sua interpretação extensiva deste artigo, mas eu falo mais. No artigo mesmo, estes artigos não têm que existir em nenhum lugar do planeta. Porque imagina, agora uma instituição qualquer, o STF fala: tudo o que acontecer aqui dentro vai ser julgado por nós mesmos. Aí o Congresso vai falar a mesma coisa: tudo o que acontecer aqui dentro vai ser julgado só por nós mesmos, ninguém vai interferir. Aí o Executivo vai falar a mesma coisa. Aí o STJ vai falar a mesma coisa. Aí o TSE vai falar a mesma coisa. Aí afinal eu, na minha casa, vou falar a mesma coisa. Então tudo que acontecer dentro da minha casa eu vou julgar por mim mesmo. Não vai ter juízes que vão interferir, etc. Obviamente, é um absurdo e ilógico. As pessoas que tanto falam, que criticam da tal autorregulação do mercado, que não existe, infelizmente, depois não abrem bico, não reclamam da autorregulação da política. Porque a política se autorregulamenta.
Você já viu uma empresa que fala tudo que acontecer aqui dentro eu resolvo do meu jeito sozinho por minha conta? Isso não existe. Então não está certo, está errado na raiz. Além disso, concretamente, o que Eduardo Bolsonaro teria feito? Olha, trocas de mensagens com o pai e teve vazamento dessas informações. Primeiro, a meu ver, até a apreensão do celular já foi o enésimo absurdo. A apreensão do celular, porque previamente, caso ele possa usar o celular para comunicar com X, Y, K. Mas você não pode, previamente, para evitar que ele se comunique, e aí tem um outro absurdo da medida cautelar, pelo qual proíbe de comunicar uma pessoa com outras pessoas, que não existe também, você sequestrar e prender o celular. Depois o que acaba sendo feito? Pesca probatória, falamos várias vezes. Inclusive, depois o vazamento dessas notícias. Aí outro absurdo ainda. Vaza tudo neste país. Vaza as mensagens entre Eduardo e Bolsonaro e o pai, vaza a mensagem das vaza-toga, vaza a mensagem do Messias vai ali chegar e vai te dar o papel para assinar só em caso de necessidade. Agora, as únicas coisas que não vazam são quem pagou os advogados de Adélio, onde estão as gravações das imagens do 8 de janeiro, que mostra como foram abertas aquelas portas, etc., das câmeras de segurança, inclusive internas ao mesmo Congresso. Etc. Isso não vaza, o resto vaza perfeitamente. E ainda, quando você observa o conteúdo que vazou, as conversas entre Bolsonaro e o filho, demonstra o quê? Que nem eles concordam entre eles, que estão lá, inclusive, discutindo e discordando mesmo. E Bolsonaro até critica o filho, fala, você é imaturo, e o outro responde, você é ingrato, etc. Tal. Discordam da estratégia a seguir. Ou seja, essa tal de grande orquestra que teria por cima um grande complô mundial internacional não existe. Nem os dois principais protagonistas concordam entre eles. Imagina o resto. Na verdade, o que estão fazendo? Mostrando que há alguns abusos. Se houver, tem que recuar e tem que garantir, repristinar todas as garantias legais do caso. Se não houver, se responda no mérito e ponto, acabou. Pois é, esse vazamento mostrou justamente essa falta, né, de uma coordenação, de algo realmente bem combinado. Tem muita discussão, muito xingamento, inclusive. Tem também o fato que eles alegaram, né, a Polícia Federal alegou que o Bolsonaro estava espalhando vídeos, né, por meio do WhatsApp, que isso seria um descumprimento daquelas cautelares impostas. Aí tem um argumento de que o WhatsApp não é uma rede social, enfim. Mas acho que também que o Jean Turco falou, a gente acabou normalizando esse tipo de discussão, sendo que há poucas semanas teve um evento lá no Planalto com um monte de influenciadores justamente para disparar mensagens a favor do governo, né? Então ali era algo que era visto como uma estratégia de comunicação e tudo mais. No caso do ex-presidente, há essa restrição. Queria saber do Lobauer como ele acompanhou isso, mais um elemento e também já a expectativa, porque provavelmente aí semana que vem ou na próxima, aliás, dia 2 de setembro, né, começa já o julgamento da tal trama golpista lá na primeira turma. Lobauer, vamos ver aí se funciona a sua conexão. Boa noite. Boa noite, espero que esteja funcionando bem aí. Deixa eu fazer um breve comentário e ver se fica bom. Eu estou acompanhando como vocês e acho que é importante que já foi dito pelos meus antecessores, acho que dá para acrescentar é o seguinte, mais um capítulo desta ficção que se construiu em torno dessa perseguição explícita e absurda em torno do ex-presidente. Se você olhar o texto da PGR com um pouco mais de detalhe, você vai ver que é uma peça totalmente construída para sublinhar um processo que já é um processo de exceção, uma perseguição política explícita. Nós já cansamos de falar isso aqui, então eu nem entro muito mais no detalhe, porque é mais uma peça, e a semana que vem vai ser mais uma parte desse processo, que é um processo destinado a inviabilizar a candidatura do ex-presidente e tirar eles do jogo político. É por isso que eu tenho insistido tanto aqui nas nossas conversas, que eu acho que a estratégia, de novo, eu já disse, se fosse meu pai, eu ia para os Estados Unidos fazer a mesma coisa. No entanto, a estridência do processo e essa dificuldade que está de se manter tudo em low profile, né, num perfil baixo, e tudo que se fala é explicitado, e ainda mais a
a tensão da própria família, das dificuldades que eles têm, é colocadas vazada de uma maneira covarde, né? Você vai vendo que a única saída que eles vão ter, se tiverem, é cooptarem com as forças de oposição que viriam o ano que vem para viabilizar uma solução para o caso deles, do pai e dos filhos. Se continuar esticando a corda e de forma estridente, como está sendo feito, eles vão perder na certa, porque já estão perdendo. Semana que vem vai ter um julgamento, também aqueles julgamentos fakes, quase que daqueles dos que a gente via na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial. Tudo combinado para tirar o pessoal do jogo. É PGR, é AGU, é Executivo, é Judiciário, é o STF, todo mundo está nessa. Até uma parte do Congresso Nacional está nessa. Então, eu acho que a gente tem que observar desse jeito. A gente deveria dizer o que nós estamos dizendo, porque ninguém diz, tá certo? O que se fala nesse programa, pouca gente fala por aí, é um silêncio total e absoluto na imprensa em geral. E a segunda coisa é tentar, enfim, de alguma maneira dizer que a estratégia estridente que está sendo colocada aí não vai dar certo. Não vai dar certo. O que vai acontecer é que eu vejo a grande possibilidade do grupo, das lideranças, do ex-presidente e dos filhos serem colocados por descanteio no jogo político. Vamos falar disso, né? Desse próximo passo, o que está pintando por aí, se é que realmente a essa altura do campeonato já dá para cravar alguma coisa. E uma notícia que saiu agora, questão da CPMI do INSS e dos casos envolvidos, as fraudes, né? Que envolve as fraudes do INSS. Havia um relator no STF, que era o ministro Dias Toffoli. Agora que a coisa começou a andar, que você tem a oposição até controlando essa CPMI, a PGR acabou pedindo para que fosse mudado esse relator no STF e o sorteio trouxe André Mendonça como relator. A gente vai falar sobre esse assunto mais para frente, essa CPMI que de forma inesperada trouxe aí a oposição para o comando dela com a presidência e a relatoria, um movimento aí bastante ágil da oposição lá no Congresso. Vou mostrar aqui, a gente falou dessas conversas vazadas, temos um trecho aqui, um print, em que o ministro Gilmar Mendes é citado numa conversa entre Eduardo e Jair Bolsonaro. Por essa imagem, a gente tem ali o Eduardo mandando uma imagem que não conseguiu ser recuperada, e aí ele pergunta, né, posso compartilhar? Eu coloco um emoji ali de risada, né, dando risada. E aí o Jair responde, não, esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos, ou quase todos, demonstram preocupação com sanções. Aqui, obviamente, sanções magníficas, sanções americanas. E aí ele termina dizendo, me ligue. E aí o jornal o Globo traz a explicação dada pelo ministro Gilmar Mendes, né? Ele, olha só, explica que mensagem de Bolsonaro, em que pedia para o Eduardo poupá-lo, era o seguinte, olha, sou um interlocutor e converso com todos os lados. Temos um vídeo dessa declaração do Gilmar, explicando aí essa citação na conversa entre Jair e Eduardo Bolsonaro. Vamos ver. Ministro, nas conversas entre o Bolsonaro e o Eduardo, que a Polícia Federal divulgou, o ex-presidente em algum momento ali disse que tem conversado com pessoas do STF e também ele sinaliza ali para o Eduardo para livrar o senhor de qualquer crítica. Possivelmente o Eduardo tinha mandado alguma imagem que continha uma crítica ao senhor. Queria saber se o senhor conversou com o ex-presidente nesse meio tempo. Nesses tempos não, mas tive muitas conversas com ele no passado e recebi muitos interlocutores. Como recebo, todos sabem que eu converso com todos os lados da política há muito tempo. De modo que não há nenhuma conversa minha com o presidente. Agora, porque ele determinou ou sugeriu que não fizesse crítica a mim, talvez porque eu sou um interlocutor. Se vocês forem olhar, a Denise, por exemplo, que está aqui, de vez em quando ela brinca, de vez em quando ela vai lá. E ela diz, aqui está parecendo o Pátio dos Milagres, porque junta gente de diversa origem no gabinete. Eu os recebo, converso e sempre tento, por exemplo, desmistificar. Isso foi, por exemplo, um diálogo que eu tive com o Bolsonaro lá muito atrás. Desmistificar teorias conspiratórias. Esse era um pouco o meu esforço à época.
Tá aí, Luiz Felipe, a explicação do Gilmar. Agora chama a atenção essa naturalidade, né? Com que ele fala, olha, eu converso com todos os espectros políticos. Você tem entre ali os chamados crimes de responsabilidade a atuação político-partidária, a atuação política de ministros do STF. E o Gilmar ali não tem o menor constrangimento de dizer que há muito tempo faz isso. Tentou dizer que essa conversa foi já há muito tempo, né? Que tentar colocar um distanciamento dessa conversa com o Bolsonaro para não ser algo recente, mas é algo que a gente também passou a normalizar, né? Esse tipo de relação. A gente está vendo o que é completamente fora do normal ou o que eles querem fazer, o novo normal. E nós não podemos aceitar isso como um novo normal. Esse protagonismo do STF é completamente fora da normalidade, ao menos de um país ocidental. De um país do lado stalinista, ditatorial, é isso aí que você escuta, né? É o pequeno comitê, é o comitê permanente que define tudo, para onde vai o país, a agenda, quem que deve votar o quê e tudo mais. Então, a gente está nessa linha aí, infelizmente, com esse governo e com esse STF. Agora, aqui um comentário com relação a essa dinâmica do diálogo e tudo mais. Eu já apresentei aqui nesse programa como foram as sanções em diversos outros países. Tem vários outros países que tiveram sanções. E o que está acontecendo no Brasil, se não fosse a articulação minuciosa, até cautelosa, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, muitos outros já estariam sendo indiciados. Porque é o padrão não só do presidente Trump, de fazer um pega geral. Sancionado, você sancionado, quer dizer. Sancionar geral, centenas. Não é 1 ou 2 ou 10, é Você acha que eles estão segurando, então? Estão segurando, porque eles estão mensurando esses impactos políticos, porque se fosse pelo padrão Trump, já pegava centenas, se não milhares, incluso empresários, mas todo mundo que ele tem prova de ter agido, né, contra a liberdade de expressão, contra a favor da perseguição política, né, e a criação desse o que temos hoje como sistema político, já seriam centenas. Então eu acho que existe uma mensuração ali, o pessoal do STF deveria até entender bem que... Agradecer, por um lado agradecer. Agora, também tem um outro padrão na história. Se a gente for ver aqui, tem poucos sancionados, né? Eu acho que 8 perderam visto, 8 ou 9 perderam visto, e um foi com a Magnitsky. Então você vê que o padrão histórico, independente do Trump, a gente está muito tímido ainda em realmente pegar todo mundo. E eu acho que se houver o comprometimento do governo Trump e, eventualmente, o governo brasileiro não tomar e não responder da maneira... Acho que está esperando o julgamento, né? Julgamento semana que vem. Se começar a achar a favor... Exato, se começar a fazer um embate com esse essa falsa narrativa de soberania, de defesa dos interesses. Se começar por esse lado, eu acho que muito mais pessoas vão ser apanhadas aí nessa malha do Magnitsky, além de outras sanções, talvez muito mais graves ainda. Então, é isso que eu acho que é o natural que aconteça, considerando os posicionamentos agora dos diferentes governos. O que eu espero, particularmente, eu acho que, olha, por um lado, eu quero ver essa questão de injustiça sendo cometida pelo Jair Bolsonaro completamente fora, resolvida, né? Eu queria ver isso. E gostaria que, se quiser dar uma chance para o judiciário brasileiro, ele precisava, até fazendo jus aqui ao discurso do Mendonça, que fez um discurso bonito de autocontenção do STF. Eu venho falando sobre isso, do STF, ele deveria protagonizar a sua própria reforma. Senão, nós, legisladores, precisamos fazer a reforma do STF. Eu acho que eles já foram longe demais, agora é difícil voltar, né? Pois é, e eu acho que o que eu vejo é que, ao invés de construir uma saída dentro do atual contexto, uma saída que o leve ainda para preservar o seu patrimônio, o seu status, eles estão achando alternativas, o jeitinho brasileiro está imperando ali, estão achando alternativas de conviver com a Magnitsky e não ter problema nenhum. Né? Aí ver como é que outros agentes podem ajudar, dinheiro, crédito da China, começar a impor medida nos bancos brasileiros de manter conta aberta e que aqui no Brasil ninguém mexe na gente. E eu acho que eles estão indo para esse lado. É que a lei não pegue. É que a lei no Brasil pega. Tem isso, né? A lei que pega e a lei que não pega. Exato. Então estão buscando um jeitinho brasileiro ali. Eu acho que essa medida, esse tempo que eles estão ganhando é ruim para eles e é ruim para o Brasil.
É ruim para o Brasil porque a gente fica nesse compasso de espera. E porque também eles vão estar realmente trabalhando nas alternativas. Mas é ruim para eles também, porque eventualmente essa espada de Damocles acaba caindo em cima da cabeça deles, e eles vão ser responsáveis por todas essas medidas de subterfúgio da Magnitsky também.